Fala pessoal, eu sou Felipe Mota e estou na mesa com Felipe Santos. A 10ª rodada acabou e agora é hora de analisar tudo o que aconteceu no Brasileirão. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de futebol. Felipe, Campeonato Brasileiro, né? Vários jogos. Nessa rodada teve menos gol do que na última rodada. Foi 24 gols nessa rodada agora. O que você tem para falar dessa rodada no geral? Acho que a gente teve mais gols na rodada passada, teve mais jogo na rodada passada, até foi destacado como é que a bola rolou mais na rodada passada. Acho que tem muita relação com a data FIFA, ou seja, a data FIFA os times conseguiram se preparar melhor, então os times que têm melhor qualidade técnica conseguiram jogar melhor. Sim. Rodada no meio de semana, rodada no final de semana, diminuiu o intervalo, diminuiu o descanso, os jogos foram para uma normalidade, que é essa média de 2 gols. Então assim, na rodada passada, na nona rodada, a gente não teve nenhum 0x0, a gente já voltou a ter 0x0 agora, tivemos 3 empates, ou seja, 1 de 0x0 e 2 de 1x1, os jogos já ficaram mais truncados, mais acabalados. A gente tem uma outra questão, que a próxima semana a gente tem Libertadores, Copas, né? E aí o jogo de Copas pode interferir se o time vai poupar, se não vai poupar, quem vai jogar na altitude, quem não vai. Sim. Então isso pode interferir em alguma coisa. Eu vou trazer um dado depois. Tirando isso, basicamente, também poderíamos acompanhar quem não está na Copa, que vai fazer na próxima rodada. Sim. Então assim, da nona rodada para a 10ª rodada a gente tem um intervalo muito pequeno. Da 10ª para a 11ª, ou seja, de final de semana a final de semana, quem não jogar a Copa ou quem eventualmente conseguir poupar na Copa, vai poder ter um trabalho melhor ou mais facilitado, assim, espero, na próxima rodada do Brasileirão. Só trazer um ponto desses times que tem a Copa, só o Fluminense poupou 7 titulares. O resto jogou com o time titular, basicamente. Flamengo, Corinthians... Mas, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras, a gente não consegue determinar exatamente quem são titulares, né? Quem vai jogar? O Flamengo, por exemplo, vai jogar na altitude, ou seja, o Palmeiras pode ser que tenha priorizado aqui ou acolá, ou seja, é mais importante o Palmeiras jogar bem contra o Bahia ou jogar na Libertadores com um time fraco? Contra o Bahia. Quem é mais forte? O time do Bahia. Então, na verdade, ele focou qual o melhor que ele tinha para encarar o Bahia. Na quarta-feira, o time mais fraco, ele vai jogar com o time mais fraco. O Flamengo vai jogar em Cusco no meio de semana. É meio complicado, mas foi um time titular, eu achei, o Flamengo. Depois de ter perdido do jeito que perdeu pro Bragantino, ele tinha que dar uma resposta à torcida. Sim. Então ele precisou, talvez, jogar aqui com um time melhor. Mas mesmo assim, alguns jogadores que não jogaram, entraram muito bem ontem no jogo do Flamengo. Sim, Paquetá entrou muito bem. Pode ser que esses jogadores venham ser titulares. Sim. Minha grande preocupação talvez no time do Flamengo é o Ayrton Lucas, porque tá mal, o Alexandro tá machucado, o Ayrton Lucas é o único lateral esquerdo, então ele não tem como ser poupado. E ele não tá jogando bem. Tá jogando mal. Então assim, a gente pode ter algum problema com relação a esse jogador no Flamengo. Sim. Mas de resto, acho que o Fluminense poupou numa situação clara de que para ele era mais importante. A Libertadores, que é um jogo fora de casa na Venezuela e depois o segundo jogo é na altitude contra o Bolívar. Então deve ter pensado nisso. E fora que jogou teoricamente com um jogo mais fácil dele nos próximos 3. Porque se ele não poupa contra o Curitiba, ele vai poupar contra quem? Contra o Flamengo no final de semana? Não pode. Ou na Libertadores da Venezuela, mas é perigoso, né? Perigoso, assim. Dos próximos 4 jogos, ou seja, o que passou os próximos 3, ele tem teve Curitiba, vai ter Libertadores, Flamengo e Libertadores. Se ele tinha algum jogo para poupar, ele escolheu o Curitiba. O jogo do Curitiba. Pra mim, o Flamengo talvez assim, jogou contra o Santos, Libertadores, Fluminense e Libertadores. Ou seja, o Flamengo não tem como poupar. Porque se tivesse ganho do Red Bull, aí talvez poderia nesse jogo de hoje. mesclar alguma coisa. Como perdeu pro Red Bull, e no jogo do Red Bull já tinha poupado alguns jogadores, porque os jogadores da seleção não tinham jogado, ele precisava de alguma resposta. Então, dizer, as Copas vão influenciar, não só influenciou a 10ª rodada, como vai influenciar a 11ª rodada. E falando um pouquinho do Flamengo, a gente estava conversando nos bastidores que é, de novo, um time tentando jogar contra o Flamengo. Né? O Santos tentou propor... eu acho que o Santos tinha um jogo muito claro, uma estratégia defensiva, claro, e partiu no contra-ataque. O gol do Santos, né, foi um contra-ataque. Foi a bola de escanteio lá do Flamengo. Sim. E num chutão conseguiu achar o Lautaro num chutaço. Que nunca mais acerta, né, Não, talvez sim, o Lautaro é um bom jogador, mas fez um belo gol. Só que o que aconteceu com o Santos? O Santos perdeu o fôlego, não tinha perna mais para jogar. O Flamengo ganhou de 3-1, parece mais difícil do que foi efetivamente. Sim. Mas o Flamengo fez os gols no final do jogo, tudo mais, o segundo e o terceiro gol. Bem bonito, por sinal. O do Paquetá foi um belo gol. Mas o Flamengo mandou no jogo todo. Teve a fatalidade de... teve gol anulado por impedimento milimétrico, teve algumas coisas assim no jogo, bola na trave.
O Bruno Henrique deu um chute lindo na trave, a volta no foi Carrascal, o Carrascal perde o gol. Assim, o Flamengo jogou muito mais. Só que o Flamengo parece que entra no modo meio vou ganhar a qualquer momento. Isso é meio, isso sei lá. atrapalha, então assim, a gente tem algumas questões. Eu até brincar com você, fiz essa brincadeira. Fala aí. Que a gente, dos 4 times do Rio, um foi clássico, né? Que foi Vasco e Botafogo. Sim. E o Flamengo e o Botafogo viraram, né? Então foi o virou. A musiquinha que você ia falar aqui cantando. Até foi tirada de um vídeo do, acho que do Paparazzo, né? Falou, virou. E o Botafogo virou pra cima do Vasco e o Flamengo virou pra cima do Santos. Mais susto do que deveria, né? Sim. Até destacando também até o jogo do Botafogo, o Botafogo ele conseguiu, de alguma forma, mesmo sem o técnico, o Franklin, né, que chegou no final de semana. Era auxiliar do Arthur Jorge. Ele mostrou sua cara. O Botafogo conseguiu jogar um pouquinho melhor do que estava jogando com o Anselmi, né? E eu acho que vamos falar desse Botafogo, acho que é o segundo jogo seguido que o Botafogo vence. Acho que é esse número, né? O Botafogo está lá embaixo na tabela, mas está lá embaixo com um jogo a menos ainda. Exato. Então a gente tem total chance de melhorar um pouco mais. E eu acho que um técnico sendo um pouco melhor, esse Franklin, não sei se ele é um técnico, ele é um interino que o Botafogo está apostando, mas ele é um técnico que conhece o Botafogo, né? Ele estava lá no passado, no retrasado, ele estava lá no Botafogo. Então tem tudo para... Já conheço o time do Botafogo. Sim. Se puder fazer não muita bobagem, é capaz dele conseguir. Eu queria só acrescentar, além do Flamengo como mandante, ganhou 2 times ganharam, que é o São Paulo de 4-1 no Cruzeiro e o Galo ganhou de 2-1 em cima do Furacão. O Galo já vai para a segunda vitória, ganhou a última vez de 4-0 da Chape, agora ganhou de 2-1 no Furacão. Vou falar de novo só para não deixar passar batido. 2 jogos seguidos em campo de plástico, né? Que aí jogou em casa, jogou fora na Chape. Você adora isso. E o Furacão e o Galo também jogam no campo de plástico, tudo em casa, eles se conhecem nesse gramado. O Galo, legal, 2 vitórias seguidas. Sim. E o Cruzeiro muito mal. O Cruzeiro é o time que oscila, né? O Cruzeiro ganhou o último jogo de 3, perdeu esse agora de 4. O Cruzeiro é um time que oscila. Ganhou o primeiro jogo, a gente tem expectativa que o Cruzeiro saia de onde ele está, mas não temos essa certeza absoluta. E o Cruzeiro não tem jogo a menos, esse é um ponto também. E aí vai começar a Copa, né? E vai ter que jogar a Copa, né? Então assim, complicado. Essa ausência, né? Eu só queria destacar um jogo. Que é o Bahia e o Palmeiras, né? Sim. A gente tem uma divergência na bancada, que eu acho que o Bahia tem tudo para ser a terceira força. O Felipe acha que não, que tem chance do Fluminense, tem outros clubes a fazer, mas agora, essa semana, a gente vai poder ver. Porque o Bahia não tem Copa para jogar. O Bahia foi O Bahia tem que focar. O Bahia perdeu no final de semana pro Palmeiras. Mas é aqueles jogos que são a cara do Palmeiras, ele ganha sem merecer, eventualmente. O Bahia foi melhor, o Bahia teve mais chute a gol, o Bahia teve mais passe de bola. Tomou um gol contra aos 88 minutos e deu a vitória ao Palmeiras. Então, assim... O Bahia precisa talvez de um quezinho a mais. Eu vou falar Cada ano está tentando alguma coisinha a mais, mas falta ainda. Talvez agora com essas semanas cheias, enquanto os outros times estiverem divididos em Copa e Brasileirão, o Bahia que só tem o Brasileirão, a minha expectativa é que ele consiga fazer um trabalho melhor e subir um pouquinho mais na tabela. O Bahia, por exemplo, não vai aparecer no G4 ainda, ele está em 5º, mas ele também tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Então pode ser que ele esteja ali daqui a pouco ali em cima. E falando do jogo a menos do Flamengo, o Flamengo pega o Mirassol e vai no final de semana pega o Fla-Flu, que é Fluminense, é clássico. O Mirassol, só vou falar que o Mirassol está em último lugar. Né? Muito. Então assim, o Mirassol está em último lugar e o Mirassol tem Libertadores para jogar. Exatamente. Mas, foi com o time titular ontem, então acho que tá nem aí pra Libertadores. Tinha que ter ido com o time titular. Mas o Mirassol é um caso curioso, né? Muito. De G4. Porque ele tem um jogo a menos, está na lanterna do campeonato, mas o jogo a menos do Mirassol é contra o Flamengo no Maracanã. É difícil a gente acreditar que o Mirassol, do jeito que está jogando, vai conseguir ganhar no Flamengo no Maracanã. Então o Mirassol está na lanterna e lá é o local dele. Sim. Eu torço muito que o Mirassol consiga levantar, porque a história do Mirassol é muito legal. Muito maneiro. O que eles conseguiram fazer no passado foi muito legal. Espero que eles consigam voltar ao rumo, né? Voltar aos trilhos. Sim. E eu queria também destacar o time paulista. O Corinthians perdeu em casa de 1-0 e teve técnico demitido, Dorival. São 10 rodadas, 10 técnicos demitidos, Felipe. Falar que isso assim, esse número, né? 10 rodadas, 10 técnicos demitidos, a gente chega a uma média de um técnico demitido por rodada. Bizarro. É a maior frequência de demissão de técnico na história do Brasileirão. Exato. Superou do ano passado, que a gente teve 7 demissões em 8 rodadas. Um pouquinho menos do que 1 por rodada. Agora a gente chegou a 10 demissões em 10 rodadas. Esse assunto eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Pode falar um pouco. Então tem algumas coisas. Primeiro, existem hoje 3 técnicos no Brasileirão que estão há mais de um ano no cargo. São eles: Abel Braga no Palmeiras. Abel Ferreira no Palmeiras. Rogério Ceni no Bahia. E o Rafael Ganaz no Mirassol. A gente acabou de falar que o Mirassol está em último. Será que ele consegue permanecer muito mais tempo lá? Espero que sim. Mas a gente tem o Abel e o Rogério,
que jogaram ontem um jogo interessante. Um jogo de bem disputa interessante. acirrada e tudo mais. Um dos melhores jogos do campeonato. Eu acredito que o trabalho vai funcionar com longevidade, com duração. Mas vamos analisar aqui. Quais foram os 3 principais técnicos do Brasil ou brasileiros no final do ano passado? Na minha opinião foram Felipe Luiz, Concordo. porque ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Jogando bem. O Dorival, porque ganhou a Copa do Brasil. E o Diniz, porque disputou a Copa do Brasil com o Dorival. Nenhum dos 3 tem empregado hoje. Cara, isso é... Mas o mais surreal das demissões foi do Felipe Luiz. Tudo bem. Mas eu acredito claramente que o calendário do jeito que foi ano passado, com o Flamengo tendo que jogar Intercontinental no Catar até dezembro, o Corinthians e o Vasco tendo que jogar a Copa do Brasil até meados de dezembro, isso atrapalhou muito o rendimento dos times. Eles podem não ter conseguido reverter? Podem. Mas precisa fazer alguma coisa com relação a esses jogadores. Talvez flexibilizar mais o retorno, talvez flexibilizar um pouco mais o calendário, porque quem joga mais é quase que punido por ter ido bem no ano anterior. Então eu acho que isso não é à toa. Dorival, Diniz e Felipe, quando eles perdem ou quando eles ganham, vão até fases agudas das competições que eles estão disputando, eles acabam perdendo fôlego para começar o ano seguinte. Então assim, será que o Ganás, que está aí na lanterna do Brasil, será que ele vai conseguir resistir se no meio de semana tomar uma porrada na Libertadores? Não sei, eu espero que fique. Mas temos esse ponto a destacar, entendeu? Eu acho que do Guanais, o projeto de numeração, até ano passado o presidente falou, não tinha como a gente renovar com vários jogadores, tipo James, Danielzinho, porque a gente não sabia como seria o ano que vem, que é esse ano, e mostrou que tá diferente do ano passado, brigando pra não cair. Então, tipo assim, talvez, será que essa fala vai fazer o Guanais aguentar? Eu acho que não, porque a gente sabe como é o futebol brasileiro. Sim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que temos muito mais problemas no Mirassol do que talvez um Horizonte como foi do ano passado, né? E saiu, antes de encerrar, meio do Corinthians, 2 técnicos estão como favoritos, que saiu no GE hoje. Diniz e Tite. Eu acho que o Corinthians tem que ir no Tite. Acho que ele conhece o Corinthians, mas tem vários problemas que a gente conversou também do Corinthians, né? Eu acho que sim, acho que o Corinthians tem que ir no Tite, porque é um técnico que sabe como fazer ali e tudo mais. No último vídeo eu já tinha falado que por mim o Tite tinha que desistir de ser técnico, você talvez um dirigente, alguma coisa assim. Eu acho que é muito estresse. E ele voltar pro Corinthians, que é um clube que ele foi tão bem, eu acho muito arriscado pro Tite. O Corinthians tem que ir atrás do Tite. Eu acho que o Tite é o melhor dessas duas opções. É o que melhor se encaixa no perfil do Corinthians. Sim. Só que eu acho que pro Tite não seria uma boa. É uma questão pessoal e institucional. Para a instituição, melhor é o Tite. Pro Tite, melhor é o Corinthians? Acho eu que não. Da mesma forma, o Diniz, eu acho loucura. Pro Corinthians, acho loucura também. Um time ou uma torcida que fica satisfeita com vencer de 1-0 a goleada do Tite, não vai conseguir jogar com o Diniz como técnico. E o Diniz não tem hoje capital humano e financeiro para fazer um time à sua feição. Sim, acho que teria muitos problemas. Você estava começando porque lá está o Marcelo Paes, será que o Vojvoda não seria opção? Eu falei isso. Talvez entre essas opções talvez fosse mais válido. Eu acho mais válido também. Mas acredito que não, acredito que vão ficar no medalhão e talvez tenha um Tite aí em breve no Corinthians. Mas aí eu vou falar uma outra coisa. O Tite talvez tenha chance de não aceitar. O Diniz eu tenho certeza que ele aceitaria. E o discurso do Diniz pegando o elenco do Corinthians, ele vai virar e vai falar assim: o elenco do Corinthians tem muitos jogadores individualmente muito talentosos e a gente tem que fazer esses caras jogarem. Aí ele vai citar Vitinho, Lingard, Garro, Yuri Alberto, Depay, André, Castilho, esses jogadores técnicos. Vamos deixar pra gente poder comentar sobre isso quando ele for assinar normalmente. Tá. Mas o que a gente ia falar com relação a esse técnico do Corinthians, a gente conseguiu falar, né? Sim. Você quer falar um pouquinho dos times do G4 ou você acha que não precisa? Não teve muita variação com relação a isso. Não teve. A gente tem ali Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Flamengo. Sim. Em quinto lugar tem Bahia, com a mesma pontuação do Flamengo, os dois com um jogo a menos. Ou seja, isso pode ficar mais embolado ainda. O Palmeiras, de fato, tá desgarrando um pouquinho. Mas vamos ver como é que as fases ficarem mais agudas, o que vai acontecer. De resto, o Palmeiras tem um trabalho mais longevo, o Palmeiras tem um time mais ajeitado. Quem está aqui atrás, vamos supor, segundo colocado São Paulo, trocou técnico. Isso. Fluminense está com técnico, mas começou no final do ano passado, quer dizer, e tá bem. mais recente que o Abel. E o Flamengo trocou técnico, então quer dizer, tem umas variações assim. O Palmeiras está onde está, não está errado. Os outros é que tem que correr atrás para poder chegar. Eu acho que do Z4 tem a Chape, Remo, Cruzeiro e Mirassol, acho que o Mirassol com jogo a menos e a Chape com jogo a menos, né? Isso. Só que o Mirassol jogo a menos é contra o Flamengo, já falou já então que já era, esquece. Mas a Chape tem um jogo a menos, eu não sei agora de cabeça qual é o time, mas ele pode sair da zona ainda. Contra o Bahia ou contra o Botafogo, também acho difícil, né, dessa forma. Mas
Vamos ver o que acontece. E só para encerrar, o Corinthians, como eu falei, o Corinthians perdeu e o Corinthians perdeu em casa. Então pode ser que. E pega o Palmeiras, então, no próximo jogo. Então não sei. Sim, aquela coisa que tinha que ser nesse momento, mas vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Então, cara, pra mim, acho que a gente encerrou o programa hoje. Então, esse foi o nosso pós-rodada, galera. Deixa o like, comenta o que você achou dos jogos e seus palpites para a próxima rodada. Se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente volta no próximo programa. Valeu, galera. Até a próxima.